Boa noite, irmãos. Estamos iniciando um culto no lar e ainda estamos usando o sistema de áudios para este culto. E vou convidar a todos para abrir suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14, que diz assim: Sede vigilantes, permanecei firme na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, e pedimos que o Senhor abra nossos corações para entender Tua verdade e dá para nós coragem para colocar em prática em nossas vidas, para glorificar o Teu nome. Te agradeço e peço assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Já há alguns dias estamos examinando esses dois versículos e considerando esses temas que o apóstolo Paulo destacou aqui. Já vimos que devemos ser vigilantes, devemos permanecer firmes na fé, devemos se comportar como verdadeiros cristãos. E também vimos que devemos se fortalecer no Senhor. Hoje nós vamos aprender que devemos fazer tudo por amor. Como diz o versículo, todas as vossas coisas sejam feitas com amor, ou todos os vossos atos sejam feitos com amor, dependendo da versão que você tem em mão. O amor é a essência da vida, é a causa de tudo, é a vida cristã. João 3,16 mostra que Deus amou ao mundo ao ponto de dar o seu Filho para morrer por nós. O mundo que se refere é a nós. Então, a ocasião em que mais nós parecemos com Deus é quando amamos. Diz 1 João 3,16, conhecemos o amor nisto que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 7, 8, 3, 14, fala sobre isso. Jesus foi o maior exemplo de amor. Então, ele demonstrou amor por nós em todo o tempo que esteve aqui na terra e ainda demonstra hoje. A grande questão é como podemos demonstrar amor pelos irmãos. A palavra de Deus, ela mostra muitas maneiras pelas quais podemos demonstrar amor pelos irmãos. E nós observamos em algumas citações bíblicas que podemos demonstrar amor pelos irmãos suprindo suas necessidades físicas. Jesus falando em Mateus 25, 34 a 40, ele diz que quando nós alimentamos, hospedamos e visitamos um filho de Deus, ou lhe damos de beber, estamos fazendo tais coisas pelo próprio Salvador. Mateus 25, 34, 40, você confere na sua Bíblia depois. Paulo também falou que ele fez um tipo de alegação, né? Ele alegou que aquele que não atende às necessidades de seus familiares, ele diz que é um dos piores cristãos. Tá? Então, pior do que um incrédulo, ele diz isso para nós, porque não dá um testemunho verdadeiro. Então, 1 Timóteo 5,8, ele diz, tá, mostrando a necessidade do cristão demonstrar amor pela sua família. Tiago também falou sobre isso, lá em Tiago 2,15 a 17, Tiago mostra que se alegamos ter fé verdadeira, mas não nos importamos com aqueles que têm necessidade, nós temos uma fé morta. Tiago 2, 15 a 17, você confere também, mostra essa ideia. Então, demonstrar amor claramente pelos irmãos é algo de grande importância para nossas vidas.
tá? Que aí nós vamos estar evidenciando que amamos a Deus através das nossas obras, dos nossos atos. Então aqui mostra que podemos demonstrar amor pelos irmãos, suprindo suas necessidades físicas, conforme os trechos que eu parafraseei. Então você pode conferir depois. Também podemos demonstrar amor pelos irmãos, exortando-os. Então não basta apenas amar os irmãos, mas um amor ao ponto de não exortar quando estão fazendo algo errado. Então a exortação ela deve ser feita com amor, com o desejo de que aquele que está fazendo algo errado venha mudar. Então, quando nós amamos alguém, nós exortamos quando encontramos-o em perigos, né? Então, isso é algo importante para nós pensarmos também, né? Devemos observar que o próprio Jesus, em suas pregações, ele confrontou os erros das pessoas. Tá? Então, ele sempre querendo que as pessoas mudassem, então ele confrontou os seus erros. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2,14, nós encontramos ele confrontando a Pedro por causa de um erro que ele estava cometendo. Então, ele amava Pedro e, claro, né, confrontou-o. Isso é importante. Lá em Atos 15, nós encontramos esta ocasião sendo colocada em pauta pelas igrejas reunidas. Então, devemos exortar aqueles que nós amamos, que encontramos com erros, com o desejo de que mude, confrontar com amor. Também podemos demonstrar amor pelos irmãos, não sendo motivo de tropeço para eles, né? Então é algo importante. As Escrituras nos ensinam que nós devemos ter cuidado com tudo que nós fazemos. Então aquilo que nós fazemos pode, se é de errado principalmente, né, pode afetar a vida de um irmão mais fraco. Então nunca devemos ser tropeço para os irmãos. Então temos que ter cuidado com a nossa vida. Paulo ensinou lá em Romanos 14, 13, 15 e também no verso 21, ele ensina para nós que algo que é importante nós observarmos, que ele nos ensinou que mesmo algo que não é pecado, como comer carne, deve ser abandonado se fizer algum irmão tropeçar. Então é interessante que parece algo simples, mas ele chama a atenção, tá? Porque se aquilo fizer algum irmão a tropeçar, nós devemos evitar. Então não devemos ser motivo de tropeço para os nossos irmãos. Também podemos demonstrar amor pelos nossos irmãos, sendo fonte de edificação para eles, né? Então é interessante observar que os irmãos nos observam, né? Nós que somos os mais velhos na fé, muitas vezes somos os modelos para eles seguirem. E se nós não dermos um bom exemplo de edificação, podemos realmente levá-los a se afastar do caminho do Senhor. Então não devemos ser realmente tropeço para os irmãos, ao contrário, devemos ser fonte de edificação para eles, né? Então isso é algo importante para nós, né? Então podemos edificar através de meditações, salmos, cânticos, hinos, reuniões, palavras de motivações, então a demonstração de carinho, afeto. Então algo importante para a gente exercitar para com os nossos irmãos, também orando por eles, né? Então devemos colocar nossos irmãos como realmente alvo de oração das suas necessidades. Então devemos entregar ao Senhor. Nós vamos encontrar Paulo em várias ocasiões orando pelos irmãos, se preocupando com a vida deles, naquilo que ele sabia quando estava distante. No caso de Efésios capítulo 1, verso de 15 a 19, até estudamos isso um tempo atrás. Colossenses 1, 9 a 12, ele ora pelos colossenses. Então devemos orar pelos irmãos. Então são maneiras que podemos realmente
demonstrar amor, tá, pelos nossos irmãos. Então, a ideia que Deus espera de nós é que coloquemos em prática tudo o que nós aprendemos da sua palavra. E Deus, Ele espera que venhamos realmente praticar o amor pelos nossos irmãos. É interessante que o amor é realmente a base da nossa vida cristã, tá? Se pensar assim do nosso próprio ministério. Nós fomos salvos porque alguém que Deus salvou, tá? Ele, para expressar o amor de Deus derramado em seu coração, ele demonstrou amor por nós que estávamos perdidos, falando de Cristo para nós. Então é uma corrente que prossegue-se. Então, uma vez que alguém demonstrou amor por nós falando de Cristo, nós devemos agora demonstrar amor por outras pessoas, falando de Cristo para que elas sejam salvas, e também falando de Cristo para que elas cresçam espiritualmente, sejam edificadas. Então, aí algumas maneiras pelas quais podemos demonstrar amor. E devemos ter como exemplo principal o próprio Jesus Cristo, que nos amou e deu o exemplo para nós seguirmos. Que possamos nós desenvolver nossa vida cristã, fazendo tudo, como diz nosso versículo, todos os nossos atos sejam feitos com amor. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Estamos iniciando um culto no lar.